Olá pessoal, sou o professor Fernando e hoje vamos falar aqui sobre os quadriláteros. Tá joia? Vamos ver lá o que são os quadriláteros. Então pessoal, os quadriláteros nada mais é do que são polígonos de 4 lados. Assim como os triângulos são polígonos de 3 lados, os quadriláteros são polígonos de 4 lados. São 4 lados qualquer, tá? Então vou dizer aqui um quadrilátero qualquer, né, só para nós ter uma ideia. Joia? Eu deixei aqui essa continuação aqui por querer, porque eu vou falar aqui sobre os ângulos externos, tá? Porque, pessoal, não custa nada a gente estar relembrando os elementos de um polígono, né? Então, cada junção, né, dos lados é um vértice, né? Então, aqui nós temos os vértices. Nós temos também os seus lados, né? São 4 no caso. Nós temos os ângulos internos e seus ângulos externos, né? Aqui. Aqui os ângulos externos e os ângulos internos, né? Lembra que se nós somarmos esses dois ângulos dá 180 graus, né? Então eles são suplementares. Nós vamos ver melhor sobre isso daqui a pouco, tá? E também tem as suas famosas diagonais, né? Então, tem uma diagonal, duas diagonais. Todo quadrilátero tem duas diagonais, né? Então, as diagonais. Certo? Então, todo polígono de 4 lados tem duas diagonais. E, pessoal, nós também podemos classificar esses quadriláteros, tá? Com relação aos seus lados, né? No caso, a posição relativa entre eles. Bom, lembra lá daquela aula sobre posição relativa de retas lá? Então, de duas retas, né? Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Só que agora é com os lados do polígono. Então vamos ver aqui, ó. Então a classificação dos quadriláteros. Então, eles podem ser paralelogramos, tá? Quando que um quadrilátero ele é um paralelogramo? Então o nome aqui já sugere para nós que seja como paralelo, né? Então ele está dizendo que seus lados opostos, 2 a 2, são paralelos. Tá ok? E para aqui, pessoal, ó, esse lado de cima com o lado de baixo, eles são paralelos. Esse lado da direita com o lado da esquerda, eles também são paralelos entre eles, né? Então são 2 a 2 opostos paralelos. Daí, por isso, paralelogramos, tá? E eles ganham, pessoal, umas características, né, que sempre é bom, mas nós vamos poder utilizar essas características para descobrir ângulos e descobrir medidas, né, sobre a geometria sobre eles. Então, qual que é a primeira? Então, a primeira característica aqui, ó. Então, possui lados opostos congruentes, tá? Por eles serem paralelos, então eles são congruentes, né? Então, deixa eu dar aqui exemplo numérico. Então, isso aqui vamos por mede 5 centímetros, né? Então, o lado de baixo 5 centímetros também, né? Porque possuem lados opostos congruentes, né? Então, o lado oposto dele é aquele lá de baixo, né? O lado que tá aqui. Vai ficar até estranho falar isso, né? O lado que tá do lado dele, né? Fica até estranho. Então, esse lado aqui, ele é adjacente a esse outro lado aqui, né? Então, os lados que estão ligados com o mesmo ângulo, no caso, eles são lados adjacentes. E o lado que está lá do outro lado, que eles estão se vendo, é o lado oposto. Tá ok? E vamos supor que aqui fosse 2 centímetros
aqui seria 2 centímetros também, tá? Então é isso que ele quer dizer, que seus lados opostos têm a mesma medida, né? Certo? E no segundo aqui, segunda característica, que eles possuem ângulos opostos congruentes, tá? Então, ângulos opostos congruentes. Então, esse ângulo aqui e o seu oposto são congruentes, né? Eles têm a mesma medida. Assim como esses dois outros ângulos aqui, né? Esse ângulo da base aqui de baixo com aquele outro lá. Esses dois aqui são congruentes também, tá? Então vamos dar um exemplo aqui só para que fique mais claro. Vamos supor então que isso aqui fosse 120 graus. Aqui seria 120 graus também, né? Certo? E aqui se aqui é 120, aqui é 120. Quanto que daria aqui, né? Teria que dar 60 aqui, né? E 60 graus aqui também, né? Então, eles têm a mesma medida, ângulos opostos têm a mesma medida. É isso que ele quer dizer nessa segunda característica, tá legal? E se somarmos os quatro ângulos, né? Tem 360 graus. Lembra lá da soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 360 graus, né? E a nossa terceira característica aqui, que ele diz que possui ângulos adjacentes suplementares, tá, pessoal? Então é a mesma coisa dos lados aqui, né, adjacentes. O ângulo que está oposto é o ângulo que não está do ladinho dele, né? O próximo ângulo aqui, lembra lá das diagonais lá? Para criar uma diagonal não podia ser ângulo adjacente, então ângulo adjacente é os que estão um do lado do outro, né? Esses dois ângulos que são adjacentes, esses dois ângulos aqui de baixo são adjacentes, esses dois da direita são adjacentes, entre eles, né? Um é adjacente ao outro, né? Então, o que ele diz que possui ângulos adjacentes suplementares. Pessoal, tá na cara aqui, né? Se nós somarmos esses de baixo aqui, vai dar 60 mais 120, 180, né? Então, a soma de dois ângulos, quando dá 180, é suplementar, né? Então, nós podemos fazer assim, ó. 60, né? Graus. Aqui também é 60 graus. E aqui é 120 graus. E aqui em cima 120 graus. Igualzinho do outro, né? Então se nós somamos aqui, ó, 60 graus mais 120 graus, aqui dá 180 graus. Se nós somarmos aqui do lado aqui, 120 mais 60 graus, igual a 180 graus. Aqui em cima, a soma dos dois vai dar 180 graus também, né? Aqui do lado também vai dar, né? Nós pegamos os adjacentes, sempre vai dar 180 graus. Eles sempre serão suplementares, certo? E uma quarta característica, pessoal, é as diagonais, tá? Tem duas diagonais e essas duas diagonais elas se encontram no seu ponto médio, tá? Então, quando elas se cortam, quer dizer que o encontro dessa diagonal aqui, quando ela se cruzou, ela dividiu essa diagonal e vai dar, vamos chamar aqui, ó, A, B, C, D, né? Então, quando essa diagonal AC, ela foi dividida ao meio pela diagonal PD, né? Certo? Então, se essa diagonal aqui ela valia, ou ela tinha, sei lá, 6 centímetros, então fica 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui, né? E aqui, vamos, que é maior, né? Então vamos supor que fosse 8. 12. Né? Ficaria 6 centímetros aqui e 6 aqui, né? Ela corta, divide no seu ponto médio. Ela divide a diagonal em duas partes. Tá certo? Ficou claro então? Então essas são as características, pessoal,
paralelogramo. E a principal deles está aqui em cima, é essa que eu falei. As duas tem que ser diagonal, duas a duas paralelas, né? Essas duas que estão na vertical, assim, estão na diagonal, né? São paralelas. E as que estão na horizontal também são paralelas. Então, todos os lados 2 a 2 são paralelos. E daí nós temos o caso que, quando dois lados são paralelos, mas os outros dois não são paralelos, né? Bom, então, vai formar o quê? Vai formar uma outra coisa, mas antes disso, vamos dar um exemplo de paralelogramo, tá? Então, quando dois pares de lados opostos são paralelos, né? Então, isso, aquelas características acontecem nessa imagem aqui, né? Eles são, esse aqui recebe o nome de paralelogramo, o nome desse polígono é paralelogramo mesmo, tá? É um paralelogramo. Desse aqui é um retângulo, né? Esse aqui é o losango. Pessoal, é losango, tá? Não é losangulo. Eu lembro que quando era estudante, eu falava losangulo. Eu tinha muita dúvida em qual que era o nome certo. Uma hora eu falava losango, outra hora eu falava losangulo, porque eu não sabia o correto. Mas é losango, tá? E aqui embaixo é o famoso quadrado, tá? Então, essas quatro figuras aqui, quatro polígonos, eles são paralelogramos. Eles acontecem aquelas características com eles também, tá? Pessoal, então aqui, qual que é a característica? Se eu falar para vocês, falar aqui uma curiosidade para vocês. Se eu falar que o quadrado, ele é simultaneamente um retângulo e um losango, vocês vão me chamar de louco, né? Mas repara o seguinte. Aqui no retângulo, os quatro ângulos internos são de 90 graus, né? No quadrado também, então ele é um retângulo. Só que não é um retângulo com o quê? Especial, né? Porque aqui no retângulo as medidas não são iguais, né? Essa aqui é igual a de baixo, mas é diferente das do lado, né? E o quadrado não, ele vai ter os quatro lados do mesmo comprimento, a mesma medida, né? Então ele é um retângulo especial que tem, em vez de ele ter os quatro lados iguais. E aonde que entra o losango nisso? O losango entra aqui, ó. Quando nós traçamos a diagonal do losango, nós obtemos um ângulo de... A diagonal se encontra no ângulo de 90 graus. E se nós traçarmos a diagonal do quadrado, a diagonal também se encontra no ângulo de 90 graus. Então ele pega ali a parte da diagonal do losango. Já é? Então por isso que o quadrado ele é especial, né? Ele forma 90 graus em tudo que ele forma aqui, tá? Beleza. E então nós temos aqui, né, dois pares de lados opostos paralelos, tá? E quando nós não temos isso, nós temos um trapézio, tá? Quando apenas um lado com o seu oposto é paralelo, mas os outros não são, né? No caso, lado A aqui, vamos chamar aqui, ó, A, B, C, D. Tá? Então se eu falar assim, ó, então repare que o meu lado A é paralelo ao meu lado C. Mas, né, ó, mas o meu lado B, ele não é paralelo ao lado D. Ele não é paralelo. E aí forma um trapézio, né? Tem dois lados, apenas dois lados que são paralelos. Tá joia? E aqui nós temos os tipos de trapézio. Tá? Que eu vou falar para vocês que para vocês não é mais por motivo de curiosidade, assim, a diferença entre o que acontece com os seus lados, tá? Então nesse primeiro caso aqui a gente chama ele de trapézio
trapézio isósceles, tá? Isósceles. Ele recebe esse nome, pessoal, por causa de uma característica que vai ter no triângulo. Nós vamos ver isso daqui a algumas aulas, tá? E os ângulos da base aqui, ó, eles são congruentes. Então, meu ângulo alfa e meu ângulo beta aqui são congruentes. Então vamos supor que aqui fosse 70 graus e também seria 70 graus. Tá? Por isso que ele recebe no triângulo isósceles acontece a mesma coisa. Tá? Os ângulos da base são congruentes. E esse aqui ele se chama trapézio retângulo, né? Trapézio retângulo. Falou em trapézio retângulo, pessoal, falou qualquer coisa de retângulo, assimila o ângulo de 90 graus. Então, é por quê? Porque ele tem ângulos de 90 graus aqui. É por isso que é trapézio retângulo. Ele é como se fosse um retângulo tirado essa maçãzinha dali, né? Essa partezinha ali, certo? Como se fosse um retângulo e cortasse um pedaço dele. Joia? E esse aqui é simplesmente um trapézio. Repare que daí aqui, esses lados aqui, eles não são paralelos, mas eles também não têm o mesmo comprimento, né? Aqui o B e o D, eles têm o mesmo comprimento. Tá? Aqui não. Aqui são diferentes, dá pra ver pelo ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, ele é menor do que esse aqui, né? Joia? Então, pessoal, nós temos então o paralelogramo, daí o trapézio, e nós temos um terceiro caso, e o mais fácil para lembrar e mais difícil para calcular alguma coisa nele, que daí seria o próprio paralelogramo com nenhum lado paralelo, tá? Igual praticamente aquele que eu desenhei no começo, né? Qualquer um. Qualquer paralelogramo, 4 lados, seria seria no caso desse, né? Quando os lados não são nenhum paralelos entre si. E quando isso acontece, a gente não pode também alegar sobre ângulos, sobre diagonais, não pode alegar sobre mais nada, tá? Já é, pessoal. Então, é isso aí. Ficamos por aqui hoje. E daí nós vamos calcular a área de retângulo, quadrado, tá? E trapézio, losango também. Ok? Um abraço.